Oi, gente, Bianca aqui. Nesse episódio a gente vai falar sobre física quântica de novo. Se você não assistir o experimento na dupla fenda, você não vai entender nada, então vai lá assistir. Mas antes, para já não começar logo com esse assunto, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, para entenderem como tudo o que acontece é neutro e que nós que damos significado para as coisas. Então, vamos começar. Ano passado, eu saí da escola que eu estudei a vida inteira, por 13 anos, e aí eu tentei bolsa em um colégio técnico. Eu não consegui a bolsa, e aí eu tive que pagar. E eu não aguentei nenhum ano nessa escola, porque eu achei horrível. E aí eu saí dessa escola e voltei para que eu estudei a vida inteira. E se eu tivesse conseguido a bolsa, isso não teria acontecido. E quando eu não consegui a bolsa, eu achei horrível. Eu queria a bolsa, né, gente? E aí, se eu tivesse conseguido a bolsa, eu não teria voltado para a escola onde eu tô. E agora eu tô vivendo o melhor ano da minha vida. Até hoje. Então, todas as coisas, as pessoas e as cenas são neutras. Quem diz que o que aconteceu foi horrível ou incrível somos nós. Não temos a visão que o Espírito Santo tem de ver passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Então, fazer qualquer julgamento é escolher ver a cena com dualidade, e é escolher sofrer. Todas as coisas são neutras e tudo acontece porque tem que acontecer. Não se esqueçam disso. Entender que tudo acontece é perfeito, tudo que chega é uma dádiva de Deus, tudo acontece no momento presente, é um presente de Deus. E que tudo que acontece é uma peça no plano de Deus para o despertar coletivo. Agora, entrando em um dos meus assuntos preferidos, vamos falar do espaço-tempo. No nosso universo há muito espaço e pouco tempo. Fora daqui, que é onde Deus está, entre aspas, há bastante tempo e pouco espaço. Ou seja, o tempo e espaço. Na minha opinião, é magnífico comparar esses dois universos. Eu vou usar a tabelinha que tem no livro Como se tornar sobrenatural. Aliás, esse foi o livro que me fez entrar nesse mundo de novas descobertas. E leiam se vocês quiserem, porque tem uma linguagem muito fácil e é muito legal esse livro. Eu vou comparar as características do tempo e espaço, onde a gente está, e do espaço-tempo, que é lá na espiritualidade. Eu vou fazer isso respectivamente. Aqui é um universo tridimensional, mundo newtoniano, 3D. Lá, um multiverso pentadimensional, mundo quântico, 5D. Aqui tem peso, altura, profundidade, densidade, forma e estrutura. Lá, não localidade, sem forma, sem estrutura, antimatéria, ondas, energia e consciência, frequência e informação, vibração e pensamento. Aqui, tempo linear, presente, passado e futuro. Lá, tempo infinito e não linear, ou seja, presente, passado e futuro acontecendo ao mesmo tempo. Então, tudo acontece no momento presente. Aqui, os sentidos criam separação, dualidade, polaridade e localidade. Localidade, corpos, pessoas e coisas ocupando o espaço e o tempo. Lá, a ausência dos sentidos cria totalidade, unicidade, unidade, conexão e possibilidades. Aqui, conhecido previsível. Lá, desconhecido imprevisível. E por último, aqui, consciência de algum corpo, alguém, alguma coisa, algum lugar e algum tempo. Lá, todo corpo, todo mundo, toda coisa, todo lugar e todo tempo. Essa última parte é muito importante e eu vou explicar. Agora vou começar com física quântica, hein? Átomo. Tudo é formado por átomos e ele está em tudo. Átomo é a menor partícula de matéria existente. Os cientistas, observando um átomo no microscópio, eles encontram nêutrons, prótons, elétrons, e aproximando mais, encontram outras coisinhas e outras coisinhas. E resumindo, quando aproximam mais, encontram uma coisa chamada vácuo quântico, um campo invisível de energia e informação. Esse campo invisível de energia tem todas as características daquela dimensão específica que eu falei agora há pouco, o tempo e espaço, o multiverso 5D. Ou seja, lá na espiritualidade onde Deus está.
Mas lembram que uma das características era que aqui tem algum corpo, alguém, alguma coisa ocupando lugar no espaço e no tempo. Mas lá, só o que existe é todo corpo, todo mundo, toda coisa. Porque só existe uma única onda e uma única energia. Então, por lá ter a onda com a frequência de energia mais elevada que existe e a onda e o campo em si serem a mesma coisa, então o campo quântico é conhecido também pelo nome de Deus, o Criador. O local de onde vêm todas as coisas. O campo que está presente no interior dos átomos. Dos átomos, gente. A menor molécula de matéria, que forma tudo material que a gente conhece. Vocês estão entendendo? O campo quântico, o lugar que não tem nada material, só energia, o local que não existe nada, que é vazio, forma todas as coisas que existem. Ou seja, a gente pode sim dizer que tudo que a gente conhece veio do nada. E que apesar de não ter nada no vácuo quântico, ele é tudo, porque tudo vem dele. Confuso, né? Tudo vindo da mesma coisa, os iluminados, Jesus, trata tudo do mesmo jeito. Jesus amava tudo e todos igualmente. Não é que ele amava todos da mesma forma, porque isso não é possível nesse mundo. Ele tinha apóstolos que ele tinha mais intimidade do que outros, porque é normal. Mas pode ter certeza que ele amava a tudo e todos, sem distinção. Que nem a Marcela Leal do Escola da Liberdade fala. Para um iluminado, em essência, não há a mínima diferença entre um padre e uma prostituta. Quando eu vi isso, eu confesso que ela veio um susto. Isso significa que ainda tinha muito julgamento na minha mente. E felizmente, quando eu ouvi pela segunda vez, eu já não tive a mesma reação. Os dois são seres puros e inocentes, filhos de Deus. Não há a mínima diferença entre um mendigo e as Kardashians. Árvores e um animal, o celular do seu amigo caindo no chão e você não movendo um músculo para tentar salvar, e o seu celular caindo. Não tem diferença entre uma situação que o mundo julga muito difícil de ser resolvida para uma situação que se julga não ser tão difícil assim de ser resolvida. Tudo nessa Matrix é, em essência, a mesma coisa. Portanto, o iluminado ama e trata tudo, todos e todas as situações da mesma forma, com amor. E eu tento levar isso como um estilo de vida. Isso te faz sentir muito mais leve e livre. Tudo que eu venho aprendendo, eu pratico, porque não adianta nada saber da teoria, mas não praticar. E se for para tudo que eu estou falando aqui nesse podcast se tornar nossos novos valores e princípios, temos que falar sobre julgamentos. Julgamentos, além do que eu já falei sobre projeção, ver como ruim algo em alguém porque você negou aquilo em você mesmo, vamos nos aprofundar mais nesse assunto. Uma das coisas que eu aprendi nesse caminho de expansão da consciência é que se eu chamar alguém de feio e outra pessoa de bonita, eu julguei as duas. E eu não fazia ideia, eu achava que julgar as pessoas era só pensar coisas ruins sobre elas. Mas julgar é omitir qualquer opinião sobre alguma coisa. E a gente está tão acostumado a julgar que a gente nem percebe. O que as pessoas fazem, umas 4 horas por dia nas redes sociais? Principalmente nós, adolescentes. A gente rola o feed do Instagram e inconscientemente julgamos tudo o que a gente vê. Publicações que gostamos e coisas que não gostamos. Coisas que detestamos e coisas que amamos. E as coisas que amamos, a gente deixa um comentáriozinho. Fazer isso todo dia, por horas, vai estar programando o nosso cérebro para fazer isso sem parar. E não tô falando que as redes sociais são ruins nem boas. Só tô falando tudo isso para vocês começarem a observar a mente de vocês. Porque as pessoas estão tão acostumadas a fazer isso, que quando eu falei para uma amiga minha o que o autoconhecimento fala sobre julgar, ela olhou para mim com cara de tristeza e falou: "Ah, mas eu amo julgar. Eu não quero e não vou parar de fazer isso não." Aí eu ri e falei que entendia ela. Mas eu realmente entendi ela, porque a vida inteira a minha igreja falou que julgar é errado. E eu ficava meio assim, mas eu não movia um músculo para parar de julgar. Mesmo com a igreja falando que é pecado e que as pessoas que julgam vão para o inferno, porque não está cumprindo os mandamentos. Mas enfim, eu ouvi crescendo que não podia.
mas eu nunca dei ouvidos porque eu não sabia das consequências de julgar. E agora eu sei. Eu não diria consequências, tá? Mas enfim, as pessoas amam julgar, mas não percebem o quanto elas sofrem fazendo isso. Porque esse mundo é mutável, então quando julgamos é inevitável sofrer. Eu vou explicar. Eu conheci uma pessoa e logo nas primeiras interações eu julgo ela como legal e incrível. Quando um dia essa pessoa passar a ser escrota comigo, eu vou ficar: por que ela tá fazendo isso se ela é uma pessoa tão legal? Eu não entendo. Será que eu fiz alguma coisa? Ou ela nunca foi legal, ela sempre foi uma bruxa e eu que fui trouxa? Vocês percebem? E aí eu me faço de vítima, começo a sofrer e não durmo a noite inteira pensando nisso. Sendo que tudo isso começou a partir do momento que eu julguei ela como uma pessoa legal e bacana. Se eu não tivesse feito julgamento nenhum, apenas deixasse a cena rolar e aceitar o momento presente, quando a pessoa começasse a me tratar mal, eu não ficaria surpresa. Eu não sofreria e, além disso, estando na minha mente certa, eu veria na cena o que um curso em milagres diz: todo ataque é um pedido de amor. Qualquer pessoa conectada com o amor de Deus não atacaria. Eu não teria atacado ela de volta, entrando no ciclo de ataque e defesa, que eu já expliquei no episódio anterior, e ainda poderia ajudar a pessoa, ver o motivo dela estar nessa energia baixa a ponto de ter me atacado, conversar com ela e ajudar ela. Vocês estão conseguindo entender a profundidade de tudo isso? Isso serve para tudo na vida. Outro exemplo. Eu julgo que eu sou tímida, ou sei lá. Isso vai dificultar em 1000 vezes que eu perca a timidez, se for isso que a minha mente pensa. Porque nossos pensamentos criam a realidade, lembram? Outro exemplo. Eu julgo um político como muito bom. E se ele der uma rasteira, eu vou novamente me sentir trouxa por ter votado nele e pensado que ele era do bem. Ou seja, sofrimento, sofrimento e sofrimento. Foi tudo que eu falei até agora. Agora vocês devem estar pensando nas vezes que vocês julgaram alguma coisa como boa ou ruim e sofreram com isso. E é exatamente isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês percebam que por mais legal que seja julgar, não nos leva a lugar nenhum. Olha o que aconteceu comigo. Eu tinha na minha mente que os argentinos são racistas. Eu julguei isso como certo do que acontece quando eu vi a cena de um argentino sendo racista com um jogador de futebol brasileiro. Naquele momento, eu vi a cena e pronto, julguei. Até que um dia, eu entrei em uma live só com argentinos e aconteceu. Eu sofri racismo. Aí eu fiquei triste, conversei com a minha amiga e tal, só que eu já tinha entrado nesse processo de autoconhecimento, então eu sabia que as coisas acontecem por um motivo. Então eu não tinha ficado tão triste quanto eu ficaria antes. E aí foi quando aconteceu um milagre. O curso em milagres chama um milagre de correção na mente. Foi quando eu lembrei que a nossa mente cria a nossa realidade. Então se apareceu racismo na minha frente, era porque tinha racismo na minha mente. E tinha mesmo, foi eu ter julgado um argentino como um racista. E aí eu falei assim, eu vou mudar minha mente, eu vou parar de achar isso sobre eles. E aí nunca mais aconteceu nada do tipo. E eu, quase diariamente eu entro nas lives dos argentinos. E se eu não tivesse mudado a minha mente, eu teria ficado chorando no meu quarto, muito abalada, confirmando o julgamento que eu tinha feito sobre os argentinos. E pode ter certeza que iria acontecer mais vezes. Porque, como eu falei no final do episódio anterior, as cenas se repetem sem parar até que a gente aprenda o que tem que aprender com aquela cena. E o que era para aprender nessa em específico é que isso não precisaria acontecer mais se eu mudasse o julgamento que eu tinha na minha mente. E felizmente eu aprendi. E pode até acontecer de novo, mas eu não vou mais sofrer. Aquilo não vai mais me afetar. Eu não vou dar realidade à cena. Entendo que há Matrix e que é um sonho. Não vai me afetar porque eu não vou repetir o julgamento que eu tinha feito antes, né? Para voltar para aquela roda de repetição. Claro que não, né? E eu nem vou xingar a pessoa, porque eu entendo que ela está no processo de evolução dela. Se lá na hora eu gritasse racista, eu iria colocar o peso desse julgamento nessa pessoa e aí eu não estaria dando a chance dela mudar, dela evoluir.
Sem contar que xingando ou atacando qualquer pessoa, eu saio da minha mente certa. E a partir daí, eu já não tô vendo ela como o filho perfeito e santo de Deus que ela é. Tá entendendo? Não tem como. É a porta de saída do sofrimento. Eu duvido que depois disso vocês vão continuar optando por julgar. Mas não é tão fácil como vocês imaginam, não. Começando a observar a mente de vocês, vocês vão perceber que julgam o tempo todo. Eu sei porque comigo foi assim. Eu fiquei até impressionada. Mas depois é só ladeira acima. Eu tenho uma amiga que ela fica doida comigo, que ela fala um monte de coisa do trabalho da mãe dela, coisas que o mundo julga cruel, e depois ela fica brava comigo porque eu não tenho reação nenhuma. Eu simplesmente fico... E ela me chacoalha, ela fala, reage! E ela fica falando que é insuportável contar as coisas pra mim. Só que é importante dizer uma coisa, não é só pra ficar sem reação por fora e por dentro ficar, meu Deus, que horror, esse mundo é horrível mesmo. Gente, pelo amor de Deus, assim não adianta nada. Alguém que tá com a mente no céu é totalmente íntegro. Tudo que ele pensa é igual ao que ele fala, e é igual ao que ele sente, que é igual ao que ele faz. Não tem desconcordância. Ele sabe dizer não, e não diz não quando quer dizer sim. Por exemplo, quando alguém te oferece comida. Julgando 24 horas por dia, eu até mudo a frase. Eu era infeliz e não sabia. Agora eu sou livre e feliz. E é muito interessante perceber que todo o meu esforço para entender que tudo o que eu conheço não é bem dessa forma, e que tudo o que eu fiz desde a minha primeira encarnação foi acreditar em ilusões, todo o esforço que eu tô tendo para mudar meus paradigmas tá dando certo. Outro dia eu tava vendo Carol Capel e ela falou a seguinte frase: mas de uma coisa eu tenho certeza, que um dia todos nós vamos morrer. E por uns segundos eu fiquei tipo... Sabe quando você sente que somente bugou assim? Mas foi tão genuíno, eu percebi que aquilo não fazia mais sentido pra mim. Que de uma maneira mais profunda do que eu pensava, eu entendi que somos espírito e espírito não morre. E eu fiquei tão feliz com isso. Outro dia foi quando a minha mãe estava conversando com uma pessoa e ela falou: pelo menos ela vai pro céu. Aí eu soltei uma gargalhada genuína de novo. Juro por tudo que por um segundo eu achei que ela tava contando uma piada. Porque fazia tempo que eu não escutava esse tipo de coisa. Aí foi a primeira reação que eu tive. Novamente eu entendi que o céu é a nossa herança. Então todos nós vamos pra lá. E que nunca saímos dele realmente. O julgamento também te traz medo. Medo da morte, medo de ser assaltado. E o medo é a ausência do amor. Entendam o seguinte: o sofrimento é opcional, pois todo sofrimento é um equívoco de pensamento. Todo, sem exceção. Vou dar alguns exemplos. Se eu tenho medo da morte, é porque eu penso que eu sou esse corpo. Equívoco de pensamento. Se eu penso que eu sou feio, horrível, pecador, péssima pessoa, tenho autoestima baixa e eu acho que eu mereço ser punido por alguma coisa, equívoco de pensamento. Tô sofrendo porque eu não tô me vendo como Cristo, Filho de Deus. Se eu penso que a minha vida tá uma merda e eu não posso fazer nada, porque é a vontade de Deus. Equívoco de pensamento. Agora uma coisa séria. Não existe vítima. Não existe. Nunca se institui como vítima. Essa é a pior coisa que você poderia fazer. Alguém que é vítima, não importa quanto tempo passe, ela nunca vai deixar de ser. E você vai ficar julgando até quando que aquilo que aconteceu com você foi ruim, sendo que todas as coisas são neutras. Isso pode parecer um pouco rude da minha parte, mas é porque ouvir isso é uma ofensa para o ego, cujo único propósito é te manter culpado. Então faz parte do processo. Mas o que eu estou dizendo é que você pode mudar a sua vida. E o primeiro passo para isso acontecer é afirmar: eu não quero ser uma vítima, eu não vou ser uma vítima, eu não sou vítima. Tem que criar responsabilidade, gente. Você é o co-criador da sua vida. Novamente, um adendo. Se você não assistir o experimento da dupla fenda, você não vai entender nada. Então, vai lá assistir. Continuando. Tem que criar responsabilidade. Tem que pensar: qual foi o sentimento, o baixíssimo padrão de vibração que eu emanei por tanto tempo para aquilo ter acontecido comigo? Para aquela cena ter aparecido para mim? E como eu posso mudar isso?
Como diz a Maya Andrade, você nasceu para ser feliz. Nada te falta e nada nunca te faltou. Você pode até ter passado fome em algum momento, mas no dia seguinte tinha comida, porque você não morreu, você tá aqui ouvindo isso. Eu amo quando ela fala isso. E é a pura verdade, não te falta nada porque esse universo é abundante, e é abundante justamente para você. Por que você normalizou a sua vida estar do jeito que ela tá? Se a sua vida não tá abundante em todas as áreas, pode estar tudo certinho, mas se em uma areazinha da sua vida não estiver fluindo no fluxo de abundância do universo, sendo área de saúde, financeira, amorosa, se qualquer uma estiver faltando alguma coisa, pode acreditar que tem alguma coisa errada aí. E alguma coisa que você pode mudar. Eu não sei vocês, mas eu não vou parar enquanto a minha vida não estiver fluindo em todos os setores, porque eu vim pro mundo para isso, para experienciar todas as coisas sem sofrimento. E não é para conseguir que a sua vida esteja boa em todas as áreas, se ralando de se matar, não. Tira isso da sua cabeça e coloca no lugar essa frase. Tudo no universo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu crio a minha realidade. Se eu quiser que dinheiro caia das árvores, figurativamente falando, eu vou fazer, porque nada me falta. Porque a lei das vibrações não existe à toa. Você pode mudar a sua vida. Tá, e como é que eu posso começar? A coisa mais importante de todas, meditando diariamente, lendo livros e assistindo vídeos sobre tudo isso. Deixando de lado todas as coisas inúteis que você tem colocado seu foco por todo esse tempo e praticando tudo que eu estou apresentando aqui para vocês. Eu prometo que fazendo isso, em menos de 1 ano, a sua vida já vai estar muito mudada. Vocês não têm noção. Eu amo tudo isso porque não tem enrolação. Para de focar em coisas materiais, porque não existe nada nesse mundo que possa realmente te fazer feliz. Esse mundo é mutável, então nada é para sempre. Você vai chegar onde você queria e depois vai querer ir mais alto, sem parar, sem parar. Porque a felicidade é dentro e ela já está dentro de você, só precisa encontrar. Autoconhecimento é para parar de perder tempo, não tem enrolação. Não é uma estrada com bifurcações, é uma estrada de um caminho só. E não é como sempre foi quando você descobre alguma coisa nova e pensa: será que vai ser dessa vez? Tudo isso é cortar um caminho tão grande que você já vai dar com a cara na porta da vida que você deseja e merece. Não duvide, só experimentando para saber. Então muda a sua mente e depois me manda um e-mail para contar como é que foi. Esse era o recadinho que eu queria passar. E no episódio 3 eu vou mostrar como você pode fazer isso. Falar sobre nosso campo eletromagnético, lei da atração e muito mais. Autoconhecimento é a porta de saída para todo o sofrimento. Isso é a chave de tudo. Eu vou dar vários exemplos de coisa que as pessoas sofrem e que tem saída para isso. Relacionamentos. Se você terminou um namoro de 2 anos, você entende que foi porque o que tinha para ser aprendido já foi. Você não vai sofrer. Financeiro. Se você está na pobreza, vai parar de usar a lei da atração inconscientemente e começar a usar com consciência. Não vai sofrer. Se te falta autoestima e inteligência emocional, sabe que o autoconhecimento vai te dar isso. Não vai sofrer. Medo. Se você tiver medo de qualquer coisinha, entende que não há nada nesse universo que tenha a capacidade de te ferir em essência. Não vai sofrer. Isso é tão libertador que eu não sei nem expressar. Situação extrema. Gente, tem vídeos de monges budistas criando calor em uma sala totalmente fria, com toalhas molhadas nas costas deles, e só meditando com o poder do pensamento, aparece até a fumacinha saindo, as toalhas ficam secas e eles conseguem se esquentar. Então até se você estiver no Alasca, você não vai sofrer. Na saúde. Tem um monge, que eu não lembro direito, eu acho que era o Paramahansa Yogananda, que o braço dele tinha sido, ele conta isso num livro, o braço dele tinha sido amputado e ele conseguiu fazer com que outro braço saudável nascesse no lugar. É impressionante. Eu também li um livro, eu não sei se foi Como se tornar sobrenatural ou O Milagre da Manhã, mas o cara tinha sofrido um acidente e os médicos disseram que ele nunca mais voltaria a andar porque a coluna dele foi destruída. Esse cara ficou todo santo dia sentado na cadeira, imaginando a coluna dele sendo reconstruída.
Porque o cérebro, ele não sabe a diferença de você estar imaginando ou daquilo que está acontecendo realmente. Então ele ficou imaginando e em meses ele conseguiu voltar a andar. A coluna dele foi reconstruída. Tô falando que é a saída do sofrimento. E até as coisinhas mais bestas, tipo experiência própria. Se você passou a maior vergonha na rua, seja lá o que for, não vai ficar com aquele sentimento de vergonha por muito tempo, porque sabe que isso aqui é um sonho, então tudo bem. Não me achem louca, tá? É tudo pra não sofrer. Também, a minha youtuber falou um dia que na rua da casa dela tava tendo um baile funk a madrugada toda. Aí ela falou: corpo, desligue a minha audição externa. E aí ela conseguiu dormir, ela tava na casa da amiga dela. E aí a amiga dela falou: ai, mil desculpas, eu não consegui dormir nada essa noite. Aí ela contou pra ela o que ela fez. Ela falou: nossa, esqueci, devia ter pensado nisso. Ela dormiu como se estivesse nas nuvens. Às vezes quando eu tô atrasada, sempre acontece se você pensar: nossa, hoje o dia passou rápido ou hoje passou muito devagar. Então são percepções que a gente tem, né? Então, isso aqui eu não vi em lugar nenhum, eu só testei e deu certo. Tirei da minha cabeça mesmo. Um dia quando eu tava quase ficando atrasada, eu falei: centelha divina, faz com que o tempo passe mais devagar pra mim, por favor. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, que eram várias coisas por sinal, e juro, eu saí de casa na hora certa. Agora sempre que eu preciso eu falo: Espírito Santo, desacelera o tempo aí fazendo, por favor. E todas as vezes dá certo, sem exceção. Tá com dúvida e precisa tomar uma decisão? Pergunta pro corpo. Pesquise no YouTube explicando melhor que vocês vão achar. Insônia? Dar o comando pro corpo. Tem solução imediata para tudo. Meu sonho é chegar no nível de mandar meu corpo parar de sentir cólica, sem precisar tomar remédio, e ele parar. Fé que eu ainda vou chegar nesse nível. Bom, se tá de luto, não vai sofrer, porque entende que não acaba aqui. E que a pessoa vai sempre, sempre estar ligada a você em mente. Então, entenderam como é realmente a saída para o sofrimento? Não tem como vocês falar: ah, mas e na situação que Não tem como falar isso. Vocês já conheceram alguma coisa na vida de vocês que fosse a resposta para tudo, como isso é? Eu não. Nenhum problema nasce sem solução, e a espiritualidade faz a gente ver isso. Viver dessa forma é ir direto para a solução, sem perder tempo. Eu tenho tanta gratidão por ter entrado nesse caminho e tão cedo, que quando as minhas youtubers falavam que quando você entra, coisas maravilhosas começam a acontecer, eu até acreditava, mas eu só não imaginava que seria tão maravilhoso desse jeito. Só vivendo para saber. E é isso. Uma lição de um curso em milagres para fechar. Lição 32. Eu inventei o mundo que vejo. Não és vítima do mundo que vês, pois o inventaste. Podes desistir dele com a mesma facilidade com que o inventaste. Tu o verás ou não, conforme desejares. Enquanto o quiseres, tu o verás. Quando não mais o quiseres, ele não estará mais lá para o que o vejas. A ideia para o dia de hoje, como as precedentes, se aplica aos teus mundos interior e exterior, que de fato são o mesmo. Porém, como tu os vês como se fossem diferentes, os períodos de prática para o dia de hoje, mais uma vez, incluirão duas fases. Uma envolvendo o mundo que vês fora de ti e a outra o mundo que vês na tua mente. Nos exercícios de hoje, tenta introduzir o pensamento de que ambos estão em tua própria imaginação. Feche os olhos e olha o teu mundo interior. Tanto quanto possível, tenta tratar ambos igualmente. Repete a ideia de hoje sem pressa, tantas vezes quantas desejares, enquanto observas as imagens que a tua imaginação apresenta à tua consciência. As aplicações mais curtas consistem em repetir a ideia lentamente, enquanto examinas o teu mundo interior ou exterior. Não importa qual dos dois escolhas. A ideia para o dia de hoje também deve ser aplicada imediatamente a qualquer situação que possa afligir-te. Aplica a ideia dizendo a ti mesmo: eu inventei esta situação tal como a vejo. Um curso em milagres. E é isso. Muito obrigada. Gratidão a todos. Namastê. Eu sempre quis falar isso.
Beijo, tchau, valeu!